Enoque subiu aos céus e viu 7 criaturas que nenhum profeta ousou descrever depois. A Bíblia que você conhece apagou essa parte da história, porque a igreja nunca te contou o que ele realmente encontrou lá em cima. Existe um livro que os primeiros cristãos liam com reverência, que o apóstolo Judas cita diretamente em sua carta e que hoje a maioria dos fiéis nunca teve permissão de abrir. Esse livro se chama Enoque, e dentro dele, um homem que andou com Deus, como diz Gênesis 5:24, descreve, com detalhes que gelam a espinha, 7 tipos de seres que habitam as regiões mais altas e mais profundas da criação. Não estamos falando de anjos bonitinhos com harpas, estamos falando de guardiões flamejantes, de criaturas com múltiplas faces, de espíritos que nem sequer possuem nome nas escrituras que você aprendeu na escola dominical. Enoque não teve uma visão qualquer. Ele foi levado, ele viu e ele escreveu. E o próprio Novo Testamento reconhece isso. Em Judas 1:14-15, o irmão de Tiago cita Enoque diretamente como profeta, dizendo: Eis que veio o Senhor com muitos milhares de seus santos para fazer juízo contra todos. Se um autor bíblico canônico confiava nas palavras de Enoque a ponto de citá-lo, por que a instituição religiosa te ensinou a ignorar o restante do que ele escreveu? E o que ele escreveu incomodou tanto certas autoridades religiosas ao longo dos séculos, que o livro foi deliberadamente deixado de fora do cânon que você recebeu. Por que será? O que havia ali que era perigoso demais para chegar até você? Antes de qualquer coisa, quero que você entenda uma coisa. Isso não é teoria da conspiração vazia. O livro de Enoque foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, provando que era lido e respeitado por comunidades judaicas sérias, séculos antes de Cristo. A igreja etíope o mantém no cânon até hoje. Isso não é lenda de internet. Isso é história documentada que alguém, em algum concílio, em algum gabinete, decidiu esconder de você. E se esconderam isso, o que mais será que ficou de fora? A primeira criatura que Enoque descreve são os próprios vigilantes. Em hebraico, ir, aqueles que vigiam. Não são anjos comuns. São seres que ocupavam uma posição tão elevada que tinham acesso direto aos conselhos celestiais, observando a humanidade desde o princípio. Enoque 1:2 fala deles como santos vigilantes, mas o mesmo livro revela algo perturbador. Parte desses vigilantes abandonou sua posição original. Isso muda tudo o que você pensava saber sobre o breve e misterioso capítulo 6 de Gênesis, aquele que a maioria dos pastores prefere passar rápido demais. A segunda criatura são os querubins, mas esqueça a imagem de bebês alados que a arte renascentista te vendeu. Ezequiel 1:5-10 descreve seres com 4 rostos, de homem, de leão, de boi e de águia, com rodas dentro de rodas, cobertos de olhos por toda parte. Enoque expande essa visão, colocando os querubins como guardiões literais do trono de Deus, seres tão intensos que sua simples presença é descrita como fogo consumidor. Não dá para olhar para isso e pensar em anjinho de cartão de aniversário, não é mesmo? A terceira criatura são os serafins, mencionados em Isaías 6:2, seres de 6 asas que clamam Santo, 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 diante do trono. Mas há algo que poucos pregadores mencionam. A palavra serafim vem de uma raiz hebraica que pode significar aquele que queima. E em alguns usos do Antigo Testamento, até serpente ardente. Pare e pense nisso por um instante. Uma criatura celestial ligada à imagem de serpente de fogo, guardando o trono mais sagrado do universo. Isso não encaixa em nenhuma explicação simples que te deram na infância. Encaixa? A quarta criatura enoquiana são os chamados ofanins, as rodas viventes. Enoque os descreve unidos aos querubins, cheios de olhos, girando sem cessar diante da presença divina. Ezequiel também os viu e precisou descrever o indescritível. Quando os querubins se moviam, moviam-se as rodas ao lado deles. Registra Ezequiel 10:16. Não é ficção científica antiga, é o relato de uma testemunha ocular escrito há milênios, tentando colocar em palavras humanas algo que nenhuma palavra humana foi feita para descrever. A quinta criatura é ainda mais perturbadora,
os Nefilins, descendência híbrida nascida da união entre vigilantes caídos e as filhas dos homens. Gênesis 6:4 menciona rapidamente que havia gigantes na terra naqueles dias, quase de passagem, como se o autor não quisesse se demorar ali. Mas Enoque não teve pressa nenhuma. Ele dedica capítulos inteiros a explicar quem eram esses seres, o tamanho descomunal que alcançaram e a destruição que causaram sobre a face da terra antes do dilúvio varrer tudo. É difícil ler isso e continuar enxergando o dilúvio como uma simples história de chuva. Segundo o relato enoquiano, esses gigantes consumiam tudo o que a terra produzia, e quando a fome chegava, voltavam-se contra os próprios homens. A violência gerada por essa mistura proibida entre céu e terra é apontada como uma das razões diretas pelas quais Deus decidiu purificar o mundo com as águas. Não é um detalhe pequeno, é o pano de fundo de um dos maiores eventos de toda a Bíblia. Eu sei que isso pode soar chocante. Talvez você nunca tenha ouvido um pastor tocar nesse assunto do púlpito. Mas veja bem, o silêncio da instituição não significa que a verdade não exista. Significa, na maioria das vezes, que alguém decidiu, há muito tempo, que você não precisava saber. É exatamente por isso que esse canal existe. Porque cremos que a fé verdadeira não teme perguntas difíceis e que conhecer as Escrituras em profundidade, incluindo os textos deixados de fora do cânon, não afasta você de Deus. Pelo contrário, aproxima. Se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, se você sente que finalmente achou um espaço que fala sem filtro institucional, essa é a hora de se inscrever no canal. Ative o sininho, porque toda semana trazemos revelações como essa, direto das fontes mais antigas da fé cristã, sem meio termo e sem medo. E antes de seguirmos para as próximas criaturas, que acredite são ainda mais impactantes, preciso te contar sobre algo que preparamos com muito cuidado. Muita gente que acompanha esse canal já foi ferida por líderes religiosos que usam medo, culpa e manipulação financeira para controlar suas ovelhas. Se você já sentiu isso na pele, ou tem receio de estar sendo enganado sem perceber, escrevemos um guia chamado Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé. Ele está linkado no primeiro comentário fixado deste vídeo, feito exatamente para pessoas como você, que amam a Deus, mas já não confiam cegamente em quem fala em nome dele. Vale muito a pena dar uma olhada antes de continuar assistindo. Agora vem a parte que realmente vai mudar sua forma de enxergar os céus e o que existe além deles. A sexta criatura que Enoque descreve é talvez a mais difícil de explicar com palavras humanas. Os Ofanim superiores, também chamados nos textos mais antigos de rodas de fogo ou Galgalim. Diferente dos Ofanins que já mencionamos, esses seres específicos aparecem numa camada ainda mais alta da visão de Enoque, quando ele é levado além do primeiro céu. Enoque descreve estruturas giratórias, envoltas em chamas que não consomem, posicionadas ao redor de um trono que ele nem consegue olhar diretamente. Ele escreve que sua própria face mudou de cor diante daquilo, que seu corpo tremeu e que precisou ser erguido por outro ser apenas para conseguir continuar de pé. Não é uma descrição poética, é o relato de alguém que claramente viu algo além da capacidade humana de processar. O interessante é que esse tipo de fenômeno não aparece só em Enoque. Daniel, em sua visão do Ancião de Dias, descreve algo semelhante. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do mesmo, fogo ardente. Daniel 7:9. Dois profetas, separados por contexto e por tempo, descrevendo praticamente a mesma cena. Isso não é coincidência literária, é consistência de testemunho. E aqui está o detalhe que ninguém te conta na igreja. Essas rodas de fogo não são decoração celestial. Nos textos enoquianos, elas têm função de guarda e de julgamento. Elas participam ativamente do que acontece diante do trono, como se fossem parte de um mecanismo vivo de justiça divina, algo que a mente humana comum jamais foi preparada para visualizar. Pense por um instante em quantas vezes você ouviu pregações sobre o amor de Deus, o que é verdadeiro e essencial, mas quase nunca ouviu falar sobre essa dimensão de fogo, de julgamento vivo,
de estruturas espirituais que operam a serviço da justiça celestial. Será que não ensinaram isso porque era complexo demais, ou porque incomodava demais um sistema religioso construído em cima de conforto e conformismo? Vale lembrar que essa imagem de fogo giratório também aparece em Gênesis 3:24, quando Deus coloca querubins e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida depois da expulsão do Éden. A mesma linguagem de fogo em movimento, guardando algo sagrado, atravessa a Bíblia inteira, e Enoque apenas amplia o que já estava ali, escondido em poucas linhas. Chegamos então à sétima e última criatura, e essa é, sem dúvida, a mais perturbadora de todas as que Enoque registrou. Os textos a chamam de Behemoth e Leviatã, duas entidades primordiais mencionadas separadamente em Jó 40 e 41, mas que Enoque trata como parte do mesmo sistema de criação, guardadas em regiões opostas da terra até o dia do juízo final. Segundo o livro de Enoque, Behemoth habita um deserto invisível a leste do Éden, um lugar chamado Duidaim, enquanto Leviatã foi lançado nas profundezas do oceano, nos abismos das fontes das águas. Jó 41:1 pergunta: Poderás tu pescar com anzol o Leviatã? Uma pergunta retórica que sugere que essa criatura está completamente além do controle e do entendimento humano. O que Enoque acrescenta é que essas duas criaturas não são simplesmente animais gigantescos, como muita gente simplifica. Elas são guardadas, preservadas, mantidas vivas propositalmente por Deus para um propósito futuro específico, ligado ao julgamento final da humanidade. Ou seja, elas ainda têm um papel a cumprir, um papel que ainda não terminou. Isso muda completamente a forma como você deveria ler o livro de Jó. Não é apenas uma história sobre sofrimento e paciência, é também uma revelação sobre forças cósmicas que existem além da compreensão humana, controladas exclusivamente por Deus, e que um dia serão usadas com um propósito que ainda está por vir. Há tradições judaicas ainda mais antigas que descrevem um banquete escatológico envolvendo a carne dessas duas criaturas no fim dos tempos, um símbolo de que até o caos mais primitivo, o mais incontrolável, será um dia domesticado e servido à mesa da restauração final. Você já tinha ouvido falar disso em algum culto? Provavelmente não, e não é por acaso. Agora pare e pense nas 7 criaturas que acabamos de percorrer. Os vigilantes que observavam e alguns caíram. Os querubins, guardiões de fogo do trono. Os serafins, ligados à imagem de serpente ardente. Os ofanins, rodas cheias de olhos. Os nefilins, híbridos violentos nascidos de uma transgressão. As rodas de fogo superiores, mecanismos vivos de julgamento. E Behemoth e Leviatã, guardados para o fim dos tempos. 7 criaturas, 7 categorias de existência que a Bíblia canônica apenas tocou de raspão, mas que Enoque documentou com riqueza de detalhes assombrosa. E toda essa informação esteve disponível, preservada em manuscritos antigos, o tempo todo. Ela nunca desapareceu. Apenas deixaram de te mostrar. Talvez você esteja se perguntando, por que uma instituição religiosa esconderia algo assim? A resposta não é tão complicada quanto parece. Textos como o de Enoque revelam uma cosmologia rica, complexa, cheia de camadas, e isso é difícil de controlar. É mais fácil manter os fiéis com um conjunto simplificado de doutrinas do que abrir espaço para perguntas sobre vigilantes caídos, gigantes e rodas de fogo vivas guardando um trono. Quanto mais você sabe, menos fácil fica manipular sua fé com medo, com culpa ou com promessas vazias. E é exatamente por isso que certos textos foram deixados de fora, enquanto outros, convenientes para manter o controle sobre as ofertas e o comportamento dos fiéis, permaneceram bem no centro do palco. Isso não significa que a Bíblia canônica seja falsa ou incompleta demais para sustentar sua fé. Longe disso. Significa que existe uma riqueza adicional, um pano de fundo espiritual que os primeiros cristãos conheciam bem e que foi sendo apagado da memória coletiva ao longo dos séculos, concílio após concílio, decisão após decisão. E se você já chegou até aqui,
Talvez esteja sentindo algo que muita gente do nosso canal já sentiu antes. Uma mistura de indignação com um tipo de alívio. Indignação por perceber que tanta coisa foi escondida, e alívio por finalmente encontrar respostas que fazem sentido, que conectam pontos que a igreja tradicional nunca conseguiu, ou nunca quis, conectar para você. Esse é justamente o tipo de descoberta que muda a forma como uma pessoa lê a Bíblia pelo resto da vida. Depois de conhecer essas 7 criaturas, versículos que antes pareciam simples passagens decorativas ganham um peso completamente novo. Ezequiel deixa de ser apenas aquele profeta estranho e passa a ser uma testemunha ocular confiável de algo real. Jó deixa de ser só uma lição sobre sofrimento e se torna uma janela para forças cósmicas ainda ativas. Agora quero te levar para um lugar que poucos professores de seminário tocam com honestidade. Como exatamente um livro citado no Novo Testamento, respeitado por comunidades judaicas inteiras e preservado por séculos, foi parar fora da Bíblia que chegou até você. Essa história diz muito sobre quem realmente decide o que você tem permissão de saber. A história começa nos primeiros séculos da Igreja. Pais da Igreja, como Tertuliano, defendiam abertamente a autoridade de Enoque, argumentando que, se o texto sobreviveu ao dilúvio de alguma forma através de Noé, era porque Deus quis preservá-lo para as gerações seguintes. Outros líderes cristãos primitivos, como Irineu e Clemente de Alexandria, também citavam ou faziam referência ao conteúdo enoquiano sem qualquer constrangimento. Mas, à medida que o cristianismo foi se institucionalizando, ganhando estrutura política e poder dentro do Império Romano, um processo de padronização começou a apertar o cerco sobre quais textos seriam considerados oficiais. Concílios foram reunidos, listas foram criadas, e aos poucos, textos que traziam camadas complexas demais, revelações difíceis de encaixar numa doutrina simplificada, foram sendo empurrados para as margens. Origen, teólogo do século III, chegou a expressar reservas sobre a autoridade de Enoque nas igrejas, não porque considerasse o conteúdo falso, mas porque temia como certos grupos poderiam usá-lo de forma distorcida. Ou seja, o problema nunca foi a veracidade do texto. O problema sempre foi o controle sobre a narrativa. Você percebe o padrão que se repete ao longo da história da religião institucional? Não é a primeira vez, e você sabe disso no fundo do coração, que informações são filtradas não porque sejam falsas, mas porque são inconvenientes para quem está no comando. A mesma lógica que escondeu Enoque de você é a mesma lógica que, séculos depois, transformou o dízimo numa obrigação de medo em vez de um ato de gratidão voluntária. Esse tipo de padrão se repete em diferentes formatos, em diferentes épocas, sempre com o mesmo objetivo de fundo: manter o poder de interpretação concentrado nas mãos de poucos. Quando você entende isso, começa a olhar com outros olhos para tantas regras que nunca fizeram muito sentido dentro da sua própria caminhada de fé. Pense bem, uma igreja que ensina sobre vigilantes caídos, sobre hierarquias angelicais complexas, sobre criaturas guardadas para o juízo final, é uma igreja que precisa lidar com perguntas difíceis. É uma igreja onde os fiéis pensam, questionam, investigam. Já uma igreja que simplifica tudo em Deus é bom, o diabo é mau, doe 10% e tudo vai dar certo, é uma igreja muito mais fácil de administrar e, convenhamos, muito mais fácil de manipular. Isso não significa que toda liderança religiosa tenha más intenções. Muitos pastores genuinamente não conhecem esses textos, porque eles também foram criados dentro de um sistema que nunca lhes apresentou essa parte da história. O problema não é sempre malícia individual. Às vezes é simplesmente um sistema construído, camada sobre camada, ao longo de 17 séculos, para manter certas perguntas fora da sala. Isso também explica por que tantas pessoas sinceras que amam genuinamente a Deus acabam repetindo estruturas de controle sem perceber. Ninguém ensinou a elas outra forma de fazer igreja. Ninguém apresentou a elas a riqueza desses textos antigos. E é justamente por isso que espaços como este canal se tornam tão necessários, não para acusar pessoas, mas para devolver informação que foi retirada de circulação.
Mas há um versículo que sempre me marca quando penso nisso. Oséias 4:6 diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Não é uma frase decorativa, é um alerta direto sobre o que acontece quando um povo é mantido deliberadamente na ignorância espiritual, seja por opressão externa, seja por omissão interna de quem deveria ensinar. Note que o profeta não diz: "Meu povo perece por falta de fé ou por falta de oferta." Ele diz especificamente falta de conhecimento. Isso deveria bastar para desmontar qualquer discurso religioso que tente te convencer de que perguntar demais, estudar demais ou buscar textos antigos demais é sinal de fraqueza espiritual. É exatamente o oposto do que as Escrituras ensinam. E veja a ironia. O próprio Enoque, em sua narrativa, é retirado da terra porque andou com Deus. Ele foi elevado justamente por sua proximidade íntima com o Criador, não por seguir regras institucionais criadas por homens. Isso deveria te dizer algo importante sobre onde realmente está o caminho para o sagrado. Não em estruturas humanas de controle, mas numa relação direta, honesta e corajosa com Deus. Voltando às 7 criaturas que exploramos, elas não existem para assustar você ou para transformar sua fé numa caça a monstros bíblicos. Elas existem para mostrar que o universo espiritual, descrito nas Escrituras, é imenso, hierárquico, cheio de camadas de responsabilidade e propósito, muito maior do que o resumo simplificado que cabe numa hora de culto dominical. Cada uma dessas criaturas representa uma função dentro da ordem criada por Deus: vigiar, guardar, adorar, mover, julgar, conter o caos. Quando você entende isso, o céu deixa de ser um lugar vago de nuvens e harpas e passa a ser exatamente o que Ezequiel, Isaías, Daniel e Enoque tentaram descrever. Uma realidade viva, organizada, cheia de propósito e ordem divina. Repare também que nenhuma dessas criaturas age por conta própria, fora da autoridade de Deus. Mesmo os vigilantes que caíram, mesmo Leviatã nas profundezas, tudo permanece sob um controle soberano maior. Isso deveria trazer segurança, não medo. Por mais complexo e vasto que seja esse universo espiritual, nada escapa das mãos daquele que criou tudo desde o princípio. E talvez essa seja a lição mais importante de tudo isso. Quanto mais você conhece a real magnitude do universo espiritual bíblico, menos espaço sobra para o medo manipulado que certas lideranças usam para controlar congregações inteiras. O conhecimento verdadeiro não gera escravidão espiritual, gera libertação, exatamente como Jesus prometeu em João 8,32, quando disse que a verdade vos libertará. A pergunta que fica é simples, mas incômoda. Quantas outras verdades como essa ainda estão esperando para serem descobertas, guardadas em textos antigos que ninguém teve coragem de te apresentar? E o que isso diz sobre a responsabilidade que você agora carrega, sabendo o que acabou de aprender? Porque conhecimento no plano espiritual nunca é neutro. Uma vez que você enxerga o que estava escondido, não dá mais para fingir que não viu. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente prefere manter os olhos fechados. É mais confortável seguir o roteiro pronto do que carregar a responsabilidade de uma fé que exige investigação, coragem e discernimento constante. 7 criaturas que Enoque viu e que ficaram fora do alcance de gerações inteiras de cristãos. Agora você sabe, e o que fazer com esse conhecimento é uma escolha que só você pode tomar. Se este vídeo abriu sua mente para uma fé mais profunda, mais honesta, sem medo de perguntar, deixe seu like e escreva nos comentários qual dessas 7 criaturas mais te impactou. Se inscreva no canal agora, porque toda semana trazemos revelações como essa, direto das fontes que a religião institucional preferiu esconder. E antes de sair, não esqueça do nosso guia, Como Reconhecer o Engano Religioso, antes que destrua sua fé, linkado no primeiro comentário fixado. Ele foi feito para proteger sua fé de manipulações que você talvez nem perceba ainda. Muito obrigado por assistir até aqui. O próximo vídeo já está na tela. Continue com a gente.